homens e mulheres apaixonados por Jesus. Queridos, quem está hoje faminto pela palavra de Deus, quem hoje quer mais uma porção, como o nosso querido pastor Ricardo já mencionou aqui, ontem foi falado aqui, ontem Deus trouxe aqui algo lindo aos nossos corações, e como ele já disse, a porção de ontem foi para ontem. Hoje Deus tem outra porção para nós, do maná celestial. Deus não tinha carne, quem pediu carne foi o povo. Alguns querem carne, Deus tem maná. Amém? Então Deus tem maná nessa noite. Glória a Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia com muita responsabilidade em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu quero compartilhar com você algo que Deus me falara ao coração já há alguns dias. A outra ministração foi no mesmo capítulo, e eu fui com vocês até o verso 23, agora eu quero ir a partir do 23, onde nós paramos, até o 32, e nós vamos extrair aqui desse texto algumas verdades gloriosas para o nosso elevo espiritual, para o nosso enriquecimento espiritual. Viemos aqui para comer de uma comida celestial, amém? Quando a gente vem na casa de Deus, a gente vem para comer de uma comida celestial, uma comida divina. E essa comida aqui que eu quero oferecer, que eu quero dar para vocês, é uma comida espiritual, amém? A palavra de Deus. Nós vamos ler o 31, o verso 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 31, diz assim, ó: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Que lindo, né? Se você for ler lá em Atos capítulo 2, a gente vai ver quase a mesma coisa. Aqui é quase que um segundo Pentecoste, né? Olha só o verso, Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, então olha só, agora eu volto aqui no 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar. Então estou falando aqui de algo extraordinário que aconteceu na ocasião. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Amém, queridos? Eu quero nesta noite compartilhar com você desta palavra que ora o Espírito Santo falar ao meu coração. E como tema desta mensagem, já logo eu quero anunciar, dizendo que o tema desta mensagem é quando a igreja ora. Amém? Vou falar sobre oração, quando a igreja ora. Porque aqui no 31 a gente leu, tendo orado. Então, quando a igreja ora, eu extraí esse tema desse verso, quando a igreja ora. O que acontece, pastor, quando a igreja ora? É a primeira pergunta que surge aqui. Quando a igreja ora, é o tema. O que acontece quando a igreja ora? Antes de entrar aqui nesse detalhe, porque a mensagem vai girar em torno disso, eu vou explicar para vocês o que, à luz do texto, o que acontece quando a igreja ora. Antes eu preciso mostrar para vocês em que circunstâncias a igreja orou. Primeiro eu preciso mostrar para vocês, à luz do texto, em que circunstância a igreja orou, para depois mostrar o que acontece quando a igreja ora. Amém? Porque a gente acha que, talvez aqui, cada um de nós tem uma opinião acerca disso, mas o que você acha? É mais fácil orar quando tudo vai bem ou quando as coisas estão ruins? É mais fácil orar quando tudo vai bem ou quando tudo está dando errado, quando as coisas não estão fluindo naturalmente como você planejou?
na hora da tribulação, é mais fácil orar na hora da bonança ou na hora da tribulação? Tem pessoas que Deus precisa às vezes apertar um pouquinho para ele correr para a oração, porque quando tudo vai bem, a tendência dele é se acomodar, é entrar numa zona de conforto ali e esquecer da oração, ocupar aquele tempo com outras coisas e esquecer da oração. Então Deus manda uma pequena tribulação, pequeno vento no barco, aí ele vai correr para a oração, aí ele se lembra que tem que orar. Mas eu acho, queridos, no meu entendimento, que em todo tempo nós temos que orar. Eu falei para uma pessoa nesses dias, uma pessoa que está um pouco afastada de Deus, dos caminhos do Senhor, eu disse para ela assim: olha, você precisa voltar. Você acha, pastor? Eu disse, tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza, você precisa voltar. Eu disse, olha, você lembra daquele texto de Eclesiastes capítulo 12, que diz assim, ó, eu não lembro, pastor, eu vou citar para você, eu disse para ele: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Aí eu disse assim: você vai esperar acontecer alguma coisa para você correr para Deus? Não é mais fácil lembrar de Deus, correr para Deus quando tudo está certo, quando a gente tem todas as possibilidades, está tudo favorável? Não é mais fácil a gente correr antes que venha o mal? Por que deixar primeiro acontecer para depois a gente correr? Lembra do teu Criador antes que venham os maus dias. Por que primeiro eu tenho que esperar sofrer a calamidade para depois correr para Deus, sendo que eu posso evitar, se eu estou no caminho, se eu estou caminhando com Ele, se eu tenho uma vida com Ele de oração, se eu tenho um devocional diário com Ele, eu tenho intimidade com Ele, Ele pode me poupar de muitas coisas. Mas é como eu falei aqui, tem pessoas que só vão se lembrar da oração e vão correr para a oração quando a situação está precária mesmo, quando não tem mais saída. Aí ele vai correr, ele entra para o quarto dele e diz: Deus, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, tem misericórdia. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. O que tu queres de mim? Aí ele se apavora, entra em parafuso e desespero, sendo que muitas coisas nós poderíamos evitar se a gente tivesse uma vida diária com Deus, de oração. Claro que aquele que ora, aquele que tem uma vida diária de oração, ele não está isento de problemas. Não estou falando isso aí. Ah, pastor, então é só orar que aí os problemas não vêm? Não, não, não. Oração, quem ora, quem não ora, os problemas vêm igual. Mas eu estou falando que quem tem uma vida de oração diária com Deus, quando vier a tormenta, quando vier a tribulação, quando o vento soprar, quando as portas se fecharem, quando tudo estiver contra aquela pessoa, a pessoa vai saber, ela vai ter um certo grau de maturidade, de espiritualidade, para entender que é alguma coisa espiritual, que ela tem que esperar, ser mais calma, agir com mais cautela e não se precipitar. O Espírito Santo vai estar ali ajudando ela tem vida com Deus, ela vai perguntar para Deus, ela não vai se precipitar em nenhum momento. Irmãos, uma das forças mais notáveis do universo está à disposição da igreja. Uma das forças mais notáveis do universo está à disposição da igreja. Essa força remove montanhas, transforma corações, detém elementos da natureza e até exércitos inteiros, pode fazer doenças serem curadas, mortos ressuscitarem. Que força é essa, pastor? A força da oração. A força da oração. Irmãos, nós temos em nossas mãos uma arma poderosa, uma força poderosa. Todo culto nós fazemos essa oração aqui no meio do culto. É no meio do culto, porque essa oração ela não pode faltar. A oração pelos doentes, oração pelas pessoas, oração pela nossa casa, oração, clamor, oração, porque nós entendemos que a oração é uma força poderosíssima. Poderosíssima. Daqui um pouquinho eu já vou estar mostrando para vocês, à luz do texto, o que pode a oração.
o que acontece quando a igreja ora. Eu vou estar mostrando para você, mas eu preciso mostrar para vocês aqui, que esses homens aqui oraram em circunstâncias. Claro que eles, em todo o tempo, eles tinham uma vida de oração, mas muitos deles, quando caminharam com Jesus, Pedro, Tiago, os apóstolos, eles confiavam em Jesus. Um dia eles foram questionados acerca do jejum. Por que os fariseus jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus entrou em defesa deles: olha, enquanto o noivo está, ninguém vai se abster de nada. A festa é quando o noivo está. Agora vai chegar um momento que o noivo vai se ausentar. Ele estava falando a ele mesmo, se referindo a ele. Vai chegar um momento que eu vou me ausentar, porque enquanto eu estou com eles, eles estão fiosados em mim. Eles estão estribados em mim, eles estão na garantia de que eu estou com eles, está tudo certo. Mas um dia eu vou me ausentar e eles vão precisar orar, e orar muito, e jejuar muito, porque a luta é grande e nós precisamos de oração. A igreja disponibiliza aqui toda terça-feira essas portas abertas, esse lugar aqui, para a gente orar. Eu sei que hoje cada vez mais a vida é corrida para todo mundo, mas eu quero te pedir uma coisa: se você não consegue vir nos cultos de oração, você tem que ter o teu devocional. Isso que eu estou querendo passar para você aqui, te ensinando. Você tem que ter o teu momento de oração. Tem que ter o teu momento. Jesus disse: quando orares, é com frequência que temos que orar. Quando orares, é com frequência. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em oculto ao teu Pai, que publicamente Ele te recompensará. Olha em que circunstância esses homens oraram. Quando tudo vai bem, estou orando. Quando tudo vai mal, eu vou continuar orando. Olha as circunstâncias. Olha o verso 3 comigo, do capítulo 4. Vamos ficar só em cima do capítulo 4, mas dá uma olhadinha no verso 3 comigo. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha a circunstância. Presos. Deixaram de orar? Não. Deixaram de orar pela situação que estavam vivendo, as circunstâncias que não eram favoráveis, não eram de modo algum. Imagina, orar lá na cadeia. O cara não orava nem em casa, agora vai orar na cadeia. Mas vai orar. Tem aquele que não ora em casa mesmo, mas vai orar numa situação difícil mesmo. Olha o verso 7 comigo. Olha só. E pondo-os no meio, perguntaram. Então preste atenção. O que o texto está nos falando aqui? Eles sendo questionados acerca do que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Trabalho para Deus. E eles estavam sendo questionados, inquiridos acerca do que estavam fazendo. E você acha que eles afrouxaram, irmão? Não. Eles continuaram a orar. O que eu estou dizendo? O que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração? Meu filho, em qualquer situação, não deixe de orar. Em qualquer situação. A gente aprende com esses homens aqui, sendo interrogados, sendo inquiridos, questionados, eles não deixaram de orar. Tempo de perseguição em que os discípulos estavam proibidos de proclamarem o nome de Jesus. Proibidos, imagina. Nós temos toda a liberdade para a gente orar. Se a gente quiser aqui, eu combinar entre nós aqui, irmãos da fé, para dizer, no próximo sábado, esse sábado foi aqui na igreja, mas no próximo sábado é lá na praça municipal, vamos se reunir para todo mundo orar lá, clamar pela cidade. A gente pode ir, irmão, não tem problema nenhum, a gente vai se reunir, é só comunicar às autoridades que a gente vai estar lá, e a gente pode, não tem nada que nos impeça. Nós vivemos num país livre, nós temos liberdade. Você pode orar com a sua janela aberta da sua casa, diferente de Daniel, né? Quando abriu as janelas, orava de frente para Jerusalém. Olha só o que aconteceu com ele, pegaram ele orando, queriam proibir Daniel de orar, e ele orava 3 vezes por dia. Então a oração, ela não pode faltar, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo em situações deploráveis. Olha só o verso 18 comigo, do capítulo 4. Olha só. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus.
Então mesmo sobre grande proibição, vocês param com isso, para de falar desse nome, não ensinam mais ninguém. Foram realmente repreendidos, foram interrogados sobre as piores circunstâncias. Eles não deixaram de orar. Eu já vou mostrar para você, à luz do texto, o quanto pode a oração, o que pode a oração. Para você entender, você vai sair daqui hoje entendendo, poxa, eu vou ter que orar mais. Você vai sair daqui dizendo para o teu coração, eu preciso orar mais. É isso que o pastor está falando. É por isso que eu não consigo ter vitória na minha vida. É por isso que eu começo tudo e não dou sequência em nada, não termino nada. É por isso que eu vou e daqui a um pouquinho eu volto, no mesmo lugar, não vai as coisas, porque eu não tenho uma vida diária com Deus de oração, eu não permaneço, eu não persevero em oração, não há perseverança em mim. Olha o verso 21, mas eles ainda o quê? Sobre fortes ameaças, esses homens oraram. Irmão, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, mas em muitos lugares há perseguições, e quando realmente o negócio arrocha mesmo, aperta para valer, aí a gente vê quem é quem, que Deus nos guarde de perseguições, que Deus nos guarde de qualquer coisa que venha nos impedir de estar com Deus, de nós cultuarmos a Deus. Nós vivemos num país livre e eu glorifico a Deus por isso. Senhor, obrigado. Cada vez que eu chego aqui para cultuar a Deus, eu digo, Senhor, obrigado por esta oportunidade que eu tenho de estar aqui adorando os meus irmãos, todo o povo de Deus. Obrigado pelo nosso país ser um país livre para te adorar. Obrigado, Senhor. Agora imagina, irmão, se com tudo favorável alguns não querem, imagina numa perseguição. Aí mesmo que não vai nem achar mais nem vestígio do irmão. Então nós temos tudo favorável. Eles, aqui a Bíblia Sagrada prova para nós que sobre fortes circunstâncias adversas, terríveis, esses homens não deixaram de orar, porque a gente leu no 31, e tendo orado, depois de tudo isso, e eles oravam, eles tinham uma vida de oração. Olha só, a gente viu aqui, à luz do texto, em que circunstâncias a igreja orou. E agora, olha só, em que espírito a igreja orou. Olha o 24, olha o 24, diz assim, e ouvindo eles isto, unânimes, diga comigo, unânimes, levantaram a voz a Deus. Ou seja, vamos todo mundo se reunir para oração, vamos orar, vamos se unir em oração. Havia comunhão, havia esse compromisso firme de todo mundo estar orando. Irmão, se nós todos aqui nos propusermos em orar a Deus diariamente, diuturnamente, buscarmos a Deus dizendo, Deus, eu já vou mostrar para vocês aqui o que pode a oração, o poder da oração, e você vai entender, você vai sair daqui entendendo e vai dizer para você mesmo, eu vou orar mais e as coisas vão mudar, Deus vai trazer muito mais gente para esse lugar. Todos nós queremos ver almas salvas, sim ou não? Vidas sendo ganhas. Imagina todo o culto aqui, 10, 15, 20, 30 pessoas, cada batismo aqui, 20, 30 pessoas se batizando. Imagina que alegria. Eu já me alegro, fico feliz quando eu vejo 3, 4, 5 se batizando aqui. Imagina só, e eu estar falando para Deus agora no último batismo ali, vendo o irmão Fábio batizar, falando, Senhor, tão poucas pessoas, Senhor. Eu questiono com Deus, Senhor, quantas cadeiras vazias quando eu olho, quanto espaço tem, Senhor, nesse lugar. A minha alma chora, e aí eu me coloco, sabe o que, irmão? No lugar, eu penso como se Deus estivesse pensando como eu estou pensando. Eu penso, meu Deus, será que tu pensas assim, Senhor? Porque imagina, quantas pessoas indo a passos largos para o abismo, e Deus enviou o seu Filho. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho. Ou seja,
Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer salvar a todos. Então quando Ele vê essa multidão caminhando, como se tivesse uma venda nos olhos, indo para o abismo, irmão, imagina a tristeza do coração de Deus. Se nós, seres humanos, se entristecemos, vendo uma multidão dessa se perdendo, indo para outros caminhos, imagina Deus. Imagina Deus. Como mudar isso? Através daquela força que nós temos, que é a oração. Amém? Então olha só que essa oração, ela não pode, quando se fala na igreja, no coletivo, ela não pode pegar só para um lado, só para um. Vamos nomear aqui o irmão Fábio, ele vai estar responsável para orar pela igreja inteira. Não é assim. Ele pode orar, ele deve orar. Eu devo orar por ele, ele deve orar por mim, por todos. Um deve orar pelo outro. Mas a verdade é que como igreja nós temos que orar unânime, em finalidades, para ponto X. Senhor, nós queremos salvação, nós queremos mais pessoas aqui no batismo em águas, nós queremos ver muitas pessoas chegar nesse lugar, esses lugares todos ocupados, nós queremos ver o teu mover nesse lugar, queremos ver cura, oração unânime, unidos em oração, único propósito, é isso que temos que ter, um único propósito como igreja do Senhor. Aqui não tem vários times, aqui é um time só. Nós jogamos no mesmo time, o time de Jesus. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz. Que coisa linda. Uma das características da igreja primitiva, dos irmãos que nos antecederam, era a comunhão e a união. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Não tinha necessitado no meio deles. Todos se ajudavam, todos oravam, todos se uniam. Tinha a festa do ágape, que eles se reuniam antes da ceia para um comes e bebes. Depois tinha a ceia do Senhor. Lá em Coríntios fizeram uma bagunça, estava já misturando. Aí os pobres saíram sem comer, estava fazendo uma misturança de tudo. Mas era um povo, mesmo assim, Paulo escreveu para pôr ordem na casa aos irmãos de Corinto. Quando ele escreveu a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios, ele pôs ordem na casa, mas os irmãos, via de regra, os irmãos eram unidos, eram unânimes nos assuntos do reino de Deus. Quando se fala no reino, assuntos relacionados ao reino, nós temos que falar a mesma língua, temos que ser unidos. Quando se fala em reino, irmão, nós não podemos entrar para dividir o reino, porque esse reino não há divisão nesse reino. Esse reino é único e nós temos que jogar tudo para o mesmo lado, puxar tudo para o mesmo lado, falar todos a mesma língua. Não pode ser Babel, Babel é confusão. Não pode ser Babel, Babel é confusão. Babel é reunir pessoas para confusão. E não pode, nós não reunimos ninguém para confusão. Deus não reúne ninguém para confusão. Tanto é que Deus os espalhou. Quem se reúne para confusão vai ser espalhado por Deus. Depois Deus vai chamar do meio desses o Noé para fazer diferença, porque ele achou graça aos olhos de Deus. Agora, a unanimidade, a união do povo de Deus, isso é muito lindo para oração, para as coisas sagradas. Olha só, nós precisamos mais do que nunca, irmãos, orar, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, a oração unânime, eu estou falando, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagina de 10, 20, 30, 40, 50 justos. Por isso que a importância da oração unânime. Porque pensa comigo, a oração de um justo, disse Tiago, pode muito em seus efeitos. Imagina a oração coletiva unida. Eu nunca vi congresso de oração, escola para aprender a orar, para aprender a clamar. Tem escola para tudo, para louvor, escola para isso, vai ter um evento para isso. Agora, orar, irmão, marca uma vigília, marca muitas vezes um encontro de oração. São poucos que se dispõem. Com isso eu quero dizer que a oração é difícil, eu sei disso. Pastor, você ora acima da média, você é um dos mais poderosos aqui. Não, eu preciso aprender. Agora, o que eu estou conclamando aqui, o que eu estou chamando vocês aqui,
é por uma responsabilidade que o Espírito Santo está chamando através de mim aqui, como instrumento da sua graça. É para todos nós se unirmos na oração. Mas pastor, você não sabe do meu problema. Sobre qualquer circunstância, eu já mostrei isso para vocês. Sobre qualquer circunstância, além de qualquer circunstância, acima de tudo, nos unirmos. Pastor, mas ninguém vai tratar do meu assunto, da minha situação. Irmão, a sua situação Deus vai cuidar. O que nós precisamos entender é que sob qualquer circunstância, acima de tudo, independente do que está acontecendo, se o negócio vai bem ou mal, se as coisas estão fluindo ou não estão, se nós nos prostrarmos, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha presença, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. É que a gente fica com justificativas, que Deus diz, não meu filho, eu entendo o teu problema. É como se Deus estivesse conversando, eu entendo o teu problema, calma, eu entendo, você está muito afoito, calma, eu entendo o teu problema, mas vai para a oração, aprenda a buscar através desse canal, dessa via, a oração. A gente quer conquistar na força do braço, na inteligência que temos, sendo que muitas vezes, irmão, olha para mim aqui, 10 minutos de oração resolveria o seu problema. Como, pastor? Não deixaria você tão ansioso como você é. 10 minutos antes de fazer aquele negócio, de fechar aquele negócio, de assinar aquele contrato, de sentar-se na frente do gerente, 10 minutos a sós com Deus. Estou falando aqui não daquela oração, irmão, que você dobra o joelho por dobrar, porque é um costume religioso, não estou falando disso. Eu estou falando da oração verdadeira, que você dobra o teu joelho e se conecta com o céu, se liga, diz, Deus, eu rasgo o meu coração aqui, é para mim, Senhor, assinar esse contrato, devo ir ou não devo, o que eu devo fazer, Senhor, me orienta. Mas não, a gente sai às pressas para fazer aquilo que a gente acha que é para fazer, sem consultar a Deus. E uma das maneiras de consultar a Deus é através da oração. A oração é o canal rápido, direto. Não faz curva assim, ó. Não te joga por ramal. Alô, oi, Pedro, eu queria passar, eu queria falar com Jesus, passa para Jesus, vou te passar por ramal. Não, irmão, é ligação direta com o céu. Você fala direto, pastor, o que é isso, pastor? Então não tem intermediário mais, irmão, o único mediador é Jesus. Não tem mais ninguém, não tem sacerdote, pastor. Você pode se conectar direto, entrar no Santíssimo direto. O sangue foi derramado, o preço foi pago, tem um depósito em juízo, está tudo ok, tudo pago. Como disse nosso querido pastor Ricardo, já foi pago, já foi conquistado, é só tomar posse da vitória. Mas nós ficamos nessa, vou resolver, vou fazer as coisas, e muitas vezes, alguns minutos diários, a sós, no quarto com Deus, resolveria muitas das nossas situações, de precipitação, de aquele achismo, aquelas coisas. Olha só, agora eu quero mostrar para você aqui a luz do texto, que esses homens, quando eles se reuniram para a oração, eles não olharam as circunstâncias, foram orar, buscaram intensamente de todo o seu coração, e a Bíblia diz, olha o verso 31 comigo, o ponto aonde eu quero chegar, o quanto pode, o que acontece quando a igreja ora, o quanto pode a oração, o quanto pode a oração, olha só, verso 31, e tendo orado, tendo o que, irmãos? Olha o que acontece, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Primeira coisa, a oração, ela move o lugar. As coisas precisam se mover. E como eu vou mover isso? Através da oração. Esse ambiente onde eles estavam, o lugar, diz, moveu-se o lugar. Enquanto eles não oraram, era um lugar comum como qualquer outro lugar.
Tudo estava dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. Alguém pensativo, outro lá conversando com o outro, bolando ideias. Agora, quando eles resolveram, vamos orar agora a Deus. Quando eles oraram, o ambiente, o lugar onde eles estavam, se moveu, ou seja, não é que houve um terremoto, nada, se moveu aqui, mudou o ambiente, a glória desceu, veio a resposta para aquele que estava lá pensativo, lá no canto. Veio a direção, o direcionamento para aquele que estava lá questionando, meu Deus, para onde eu vou? Veio o direcionamento para ele. Então, olha o poder da oração. Olha o que acontece quando a igreja ora. Move-se as coisas. Nós podemos mover no mundo espiritual e até no mundo físico das coisas. Primeiramente, nós movemos no mundo espiritual, porque as coisas terrenas estão diretamente ligadas ao mundo espiritual. Quem ignora isso, um dia vai sentar, você vai dizer, aquele carequinha lá falou tudo. Aquele homem lá falou certo, eu não tinha ouvido, agora estou entendendo o que é assim. As coisas espirituais estão diretamente ligadas às coisas físicas. Eu estava um dia, como é que eu sei disso? O senhor tem prova disso, pastor? Algo que o senhor viveu, que isso aconteceu assim? Sim. Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, é impossível, as coisas estão tomando um rumo descontrolado, está tudo descontrolado. Ora o teu Deus, essa pessoa disse para mim, ora o teu Deus, e porque eu creio que esse Deus que você serve, que você diz que você serve, que você fala sempre dele para mim, essa pessoa me disse, talvez ele pode mudar as coisas. E eu olhei assim com toda a convicção, enchi o meu peito assim, e disse assim, ele pode todas as coisas, não existe o impossível para ele. E a pessoa disse, eu creio. Tinha 2, 3 incrédulos na mesa, deram aquela risadinha amarela, assim, baixaram a cabeça, aquele olhar de incredulidade, eu vi na hora assim, estampado no rosto deles, esse olhar de incredulidade. E estava lá o Marco afirmando que Deus pode o impossível. E eu orei naquela ocasião, orei por uma semana, e as coisas mudaram radicalmente, que quando eu cheguei, era uma segunda-feira, quando eu cheguei para trabalhar, bati o meu cartão, eu passava na frente de um negócio de vidro assim, de um negócio de vidro, que era fumê, então só quem estava de dentro conseguia olhar para fora, e quem estava de fora não conseguia ver quem estava dentro. É igual essa porta da igreja aqui durante o dia. E às vezes vem passarinho, eu estou orando aqui, vem passarinho ali na porta, ali, bicar ali na porta, se brigar na porta ali. As pessoas passam olhando aqui, e eu daqui de dentro orando, abençoando elas. Elas não me veem, só eu vejo elas. E esse vidro era assim, quem estava para o lado de dentro via, quem estava para o lado de fora não via. E eu passei de manhã cedo, era uma segunda-feira, e aquele barulho no vidro assim, ó, no vidro. E eu cheguei, encostei no vidro, não consegui ver, eu só escutei a voz, vem aqui, dá a volta e vem aqui. E quando eu sentei na mesa assim, os mesmos incrédulos estavam lá, assim, agora com um olhar diferente, não mais de incredulidade, assim, um olhar meio suspenso, assim, uma coisa meio suspensa. E a pessoa disse assim, na frente desses incrédulos, eu quero te agradecer pela sua oração, as coisas destravaram, hoje mesmo já está chegando aqui essa mercadoria, e as coisas aqui tomaram um rumo diferente, esse mês a empresa vai faturar o esperado, e muito obrigado pelas suas orações. E sabe como é que eu orei? Agora que está o negócio. Sabe como é que eu orei? Por isso que eu digo que o mundo espiritual está ligado ao físico, e o físico ao espiritual. E as pessoas ignoram isso. Eu só orava assim, ó Senhor, todos os demônios, Deus me direcionou. Nem sempre, às vezes são demônios, às vezes são pessoas. Mas nesse caso, Deus me orientou, meu filho, expulsa os demônios que estão travando isso aí. Isso aí é algo espiritual, e eu repreendi os demônios. Eu disse, em nome de Jesus, todos os demônios que estão
travando isso, está repreendido em nome de Jesus. Senhor, as portas vão se abrir. Senhor, eu quero, Senhor, que o teu nome seja glorificado através da minha vida naquele lugar. Senhor, muitos saberão que tu és na minha vida naquele lugar. Senhor, tu és poderoso. E repreendi o mal. Então olha como estava ligado ao mundo físico, as coisas, era espiritual que estava travando. Então, quando nós oramos, a primeira coisa que se move muitas vezes é no mundo espiritual. Aqueles demônios que estavam travando. Pastor, por que as coisas não acontecem, irmão? Você precisa orar para as coisas se mover no mundo espiritual. Para esses demônios darem fora, para as coisas se arrumarem na sua vida, para as portas se abrirem. Somente através da oração que você pode mover o mundo espiritual. E você sabia disso? Que somente através da oração que nós podemos. É a única chave que muda as coisas no mundo espiritual. É o único poder que é capaz de mover as coisas no mundo espiritual. E a Bíblia diz, o sábio Hebreus capítulo 1 diz, que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então olha só, quando eu oro a Deus aqui, o que eu faço? As coisas no mundo espiritual se movem, os anjos entram para trabalhar, para pelejar. Estão lembrados da oração de Daniel, que orou 21 dias? Que a oração de início foi travada, estão lembrados? Tudo isso, a Bíblia nos ensina o poder da oração. Diga comigo, quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Se você ora com fé, alguma coisa se move. Alguma coisa se move. Aqui no mundo dos homens, os homens estão travando alguma coisa. Deus manda os anjos para tocar nos corações. E aí aquilo que era impossível, de repente toca o teu telefone, vem aqui. Eu faço o contrato contigo, pode assinar o contrato, é teu, está aberta essa porta para ti. Ok. Isso está diretamente ligado ao mundo espiritual. São anjos que vêm destravar as coisas aqui para você. Então as coisas se movem através da oração. Olha só, outra coisa. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Outra coisa, a oração reúne as pessoas. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que já entenderam o poder, o quanto é poderosa a oração de um justo, quanto é poderosa a oração unânime, eles se reúnem. Aqui diz, eles estavam reunidos num lugar, orando. A oração reuniu esses irmãos. Alguém, se fosse hoje, né, mandava um zap, vamos orar, tal hora vamos orar. Reuniu esse pessoal. Outra coisa aqui, rapidinho. E tendo orado, moveu-se o lugar. A oração move as coisas, tanto no mundo espiritual como físico. A oração reúne. Olha a continuação. E todos, o que, irmãos? Foram cheios do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo sem oração? Não dá. Quer ser, pastor, não existe um caminho mais diferente, não existe um caminho diferente, um caminho mais curto, não existe, irmão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore, busque, diga, Deus me encha, Deus me encha, Deus me encha. Olha só, quando ora é movido o lugar, quando ora as pessoas se reúnem para oração, quando oram as pessoas são cheias do Espírito Santo. Olha só, e quando a gente ora, irmão, olha a continuação, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes da igreja, o anúncio do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu vou orar, e quando eu oro, eu tenho ousadia no pregar. Não é um amontoado de palavras sem, não é algo, eu tenho ousadia porque eu prego com toda a convicção do meu coração, eu estou cheio de Deus. Eu já entendi que como se move as coisas através da oração. Eu entendi o verdadeiro valor da oração. Quando a igreja ora, o que acontece? A gente viu isso aqui na palavra. Vamos nos colocar de pé. Pastor,
as coisas não estão muito bem. É o que a gente ouve as pessoas falar, com frequência. Aí eu falo assim, é uma pergunta, vamos dizer que eu tenho, tens orado? Eu sempre falo, porque é o pastor, é o dever do pastor, irmão. Não é outra coisa, eu não posso chegar com outra coisa, com outra receita para você. É a mesma receita de sempre. Tem outra coisa. Aí eu pergunto, tens orado, tens buscado a Deus? Porque esse é o caminho pela qual as coisas se movem, as coisas através da oração. Quer ter ousadia, irmão, para pregar o Evangelho? Ore. Busque a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso o profeta Isaías. Buscai ao Senhor, ore a Deus, pastor, lá em casa, enfermidades, doenças, tem gastado muito com medicamentos. Tem uma caixinha de sapato lá cheia de remédio. Você tem orado antes de correr para a farmácia para comprar o próximo? O outro próximo, outro. Tem orado, irmão? Sabe o que acontece? Aquela página, irmão, aquela página lá de Tiago, capítulo 5, verso 14, eu acho que nós temos que rasgar ela fora. Tem muita coisa que ninguém mais acredita, irmão. Só faz que acredita. O que diz lá, pastor? Está alguém doente? É para fazer o quê? Chame os pastores da igreja. Chame os presbíteros. Orem sobre ele ungindo com azeite. Irmãos, eu quero te dizer que nós estamos aí à disposição do povo de Deus para te auxiliar no reino de Deus. Todo domingo, irmãos, eu chego aqui 5:30 da tarde nessa casa. Se você tem alguma demanda, alguma coisa, precisa de um conselho, de uma oração, está gastando demais, assim, um direcionamento para a sua vida, um conselho espiritual, eu estou aqui. Todo domingo eu chego aqui 5:30 da tarde, eu abro aquelas portas. Você pode chegar um pouquinho mais cedo para a gente conversar. Busque ser orientado, busque ser apacentado. Deixa alguém cuidar de você. Você se sente sozinho, é porque você não deixa ser cuidado. Eu vou na igreja hoje porque o pastor está cedo lá, vou lá conversar um pouquinho com o pastor, vou lá trocar umas ideias com ele, como diz o pessoal, vou lá pedir uma orientação espiritual para ele. Quarta-feira eu estou aqui 6:15, 6:30, mais tardar eu estou aqui já abrindo as portas da igreja, toda quarta-feira, e eu estou aqui sempre à disposição do povo de Deus para auxiliar, para a gente orar junto, porque eu acredito no poder da oração que move as coisas. A oração move. Pergunta para o seu irmão, diga assim, a gente já vai orar já. Pergunta para ele, diga assim, o que precisa ser movido na sua vida, irmão? Diga assim para ele assim, move através da oração. Move as coisas através da oração. As portas se abrem, as coisas fluem através da oração, quando nós oramos. Fecha os teus olhos, nosso Deus. Eu sei que a tua palavra não volta vazia. Um dia o Senhor me disse isso bem claro nos meus ouvidos, o dia que eu estava aqui, Senhor. Quando eu olhava, Senhor, quando eu ouvia, Senhor, uma mensagem, e o Senhor falava ao meu coração, a minha palavra não volta vazia. Eu sei que essa palavra hoje, ela se encaixou perfeitamente em algum coração aqui. Talvez é isso mesmo que a tua filha, o teu filho precisava ouvir. Talvez ele tentou de todo jeito, mas até agora não tentou pelo meio que é a oração, que é o canal direto. Eu creio que as coisas se moverão, Senhor. Eu creio que tudo vai vir, Senhor. Tudo vai vir dentro daquilo que esperamos, daquilo que projetamos, daquilo que almejamos para o nosso coração, para a nossa vida. Eu sei, Pai, que Tu moves
Tu moves todas as coisas, Tu move todas as coisas. Tu destrava no reino, no mundo espiritual, as coisas que refletem diretamente, Senhor, no mundo físico. E nós precisamos, as maiores guerras nossas são guerras espirituais. O apóstolo Paulo disse que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E o único meio de mover essas tranqueiras, essas barreiras que são postas, que refletem diretamente no mundo físico, é através da oração. Quem se compromete aqui a orar mais? Não estou falando aqui para você fazer aí um voto que você não possa cumprir, fazer um propósito do seu coração que você não possa cumprir. Eu vou orar 2 horas por dia a partir de hoje. Eu estou, meu Deus, isso aí impactou direto. Não faça uma promessa, um propósito que você não possa cumprir. Não faça. Você está orando meia hora, aumente mais 10. Mas você, ou continue orando, não desista de orar. Não desista de orar. Coloque a mão no seu coração. Quero te abençoar agora, com todas as bênçãos, impetrar a bênção sobre a sua vida. Senhor, eu impetro a bênção do Senhor sobre as famílias aqui representadas. A graça soberana, a graça poderosa sobre todas as famílias. Senhor, Tu és poderoso para nos abençoar. Senhor, entra com Tuas providências em cada lar, em cada família aqui, Senhor. Tu sabes o que precisa. Tu sabes, meu Deus, a necessidade urgente. Tem necessidades aqui que são urgentes. Entra com Tua providência agora. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus, eu peço que a bênção do céu esteja sobre cada vida, meu Deus. Todas as famílias desse lugar, que sejam abençoadas. Eu ministro a graça de Deus, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do